Olá, está no ar o Século News, edição especial. Você vai ver que o arquivo secreto do Papa Pio XII será aberto ao público. Encontro no Vaticano defende maior aproximação entre judeus e cristãos. Um novo documentário de São Francisco de Assis mostra sua profundidade de vida espiritual. O Papa Francisco anunciou que vai abrir parte do arquivo secreto do Papa Pio XII. Os documentos são referentes ao seu pontificado. A interpretação histórica do pontificado do Papa Pio XII mudou após a peça teatral O Vigário, do alemão Rolf Ruff. Nela, ele acusou o então Papa de ter permanecido em silêncio durante o Holocausto. A realidade é que o Papa Pio XII secretamente autorizou a abertura das conversas em Roma e na Itália para receber os judeus que escapavam dos nazistas. Yad Vashem é o instituto oficial do Memorial do Holocausto de Israel. O centro há anos pede que os arquivos estejam abertos para explicar o papel do Papa Pio XII durante esses anos. O Papa Francisco escutou. Decidi que a abertura dos arquivos do Vaticano em relação ao Papa Pio XII será em 2 de março de 2020. É política do Vaticano divulgar documentos internos relativos a um pontífice 70 anos depois de seu papado. Neste caso, o Papa Francisco autorizou que os arquivos sejam abertos 8 anos antes do previsto. Ele anunciou isso durante uma reunião com funcionários dos arquivos do Vaticano, mais conhecidos como Arquivo Secreto do Vaticano. Ele disse que os documentos que estarão disponíveis para os acadêmicos em breve vão de março de 1939 a outubro de 1958. O Papa lamentou que a imagem de Pio XII seja vítima de preconceitos e exageros. Ele disse que espera que os documentos joguem a luz necessária para explicar o papel de seu antecessor. Assumi essa decisão depois de ouvir a opinião de meus colaboradores mais próximos, com uma mente serena e confiante, certo de que a pesquisa histórica séria e objetiva poderá avaliar na própria luz e com a devida crítica os momentos louváveis do pontífice. Sem dúvida, também momentos de sérias dificuldades, de decisões atormentadas, de prudência humana e cristã. O processo de canonização do Papa Pio XII está em andamento. Em 2009, ele foi declarado venerável. Em uma entrevista de 2014, o especialista Dominique Overstein enfatiza que a ajuda silenciosa que o Papa Pio XII ofereceu aos judeus foi muito eficaz. Em 4 de junho de 1944, havia cerca de 9.930 judeus, dos quais 6.300 receberam ajuda. Isso é quase 2/3. A decisão de abrir os arquivos aos estudiosos também foi bem recebida por setores críticos do Papa Pio XII. Eles estão satisfeitos em ouvir a notícia porque dizem que isso poderia ajudar a esclarecer um dos períodos mais difíceis da história. O Sumo Pontífice enviou uma mensagem para um congresso que aconteceu na Bélgica contra a pena de morte. Existem 55 países onde a pena de morte ainda é legal. Organizações como Juntos contra a Pena de Morte estão trabalhando para mudar este cenário. O Papa também está pressionando pela abolição total da pena de morte. Ele diz que é sempre uma violação séria do direito de todas as pessoas à vida. A dignidade da pessoa não se perde nem quando cometem o pior dos crimes. Ninguém pode ser morto e privado da oportunidade de abraçar a comunidade que foi ferida e sofreu. De poder abraçar de novo a comunidade a la que hirió e hizo sofrer. Esta foi parte de uma mensagem que o Papa Francisco enviou para o Congresso Mundial contra a Pena de Morte. Ele diz que o esforço mundial para abolir a pena de morte sublinha a capacidade de levar a cabo a justiça de outras formas mais humanas. Este congresso é organizado pela instituição Juntos contra a Pena de Morte e acontece em Bruxelas, na Bélgica. O Papa Francisco se encontrou com rabinos no Vaticano e defendeu mais aproximação entre cristãos e judeus. O Papa Francisco reuniu-se com os participantes de um congresso organizado pelo aniversário de 50 anos da morte do cardeal Augustin Bie, promotor do diálogo entre cristãos e judeus. O cardeal Kurt Koch explicou um dos legados do cardeal Bie. Que ha dato il nome al centro
Seu nome foi dado ao centro da Pontifícia Universidade Gregoriana, que estuda profundamente o judaísmo. Seu objetivo é garantir uma formação séria para o diálogo judaico-cristão. O Papa propôs que o diálogo entre cristãos e judeus dê um passo e mude dos escritórios para a rua. A amizade e o diálogo entre judeus e cristãos precisam passar além dos limites da comunidade científica. Seria maravilhoso, por exemplo, se na mesma cidade os rabinos e os párocos pudessem trabalhar em conjunto com suas respectivas comunidades a serviço dos necessitados, também promovendo caminhos de paz e diálogo com todos. O diálogo entre judeus e cristãos foi relançado durante o Concílio Vaticano II através do documento Nostra Aetate. A polícia da Austrália confirmou a prisão do cardeal George Pell. Ele foi declarado culpado por abusos sexuais na década de 90. A libertação do cardeal George Pell sob fiança foi revogada pelo tribunal australiano. Ele está agora sob custódia policial. Ele foi acusado de abuso infantil e a sentença será conhecida na próxima semana. O cardeal pode cumprir até 50 anos de prisão. George Pell se declarou inocente e anunciou que vai apelar da sentença. Durante o processo de apelação, ele será julgado por 3 juízes e não por um júri. Ao mesmo tempo, o porta-voz do Vaticano anunciou pelo Twitter que o cardeal Pell não é mais o prefeito da Secretaria de Economia da Santa Sé. Uma funcionária do governo britânico criou um instituto para ajudar pessoas sem teto. Um dos objetivos de Dame-Louise Casey é ajudar a acabar com a falta de moradia. Ela é uma funcionária do governo britânico e trabalhou com 4 primeiros ministros, incluindo Tony Blair e David Cameron. Ela é agora a chefe do Instituto para a Falta de Moradia Global. Ela procura fazer mudanças nos países e nas cidades para ajudar melhor os sem-teto. Nós fazemos uma combinação de educação, pesquisa e liderança. Isso é para tentar garantir que as cidades sejam capazes de definir um alvo para a falta de moradia, implementar um plano de ação e reduzir o problema. De acordo com Dame-Louise Casey, a falta de moradia está aumentando, e isso não é por causa dos refugiados. Ainda existem muitas favelas em lugares como a Ásia e a América do Sul. Na Europa, o número de pessoas que dormem nas ruas está aumentando. Uma de suas propostas para acabar com a falta de moradia é algo que São Vicente de Paulo fez. Isto não está apenas dando abrigo às pessoas desabrigadas, mas também dando-lhes trabalho. A melhor coisa que podemos fazer para dignificar um indivíduo é remover um rótulo de desabrigado e dar a ele o nome de um jornalista, um trabalhador de caridade. A solução é mais que um telhado, é na verdade sobre empregos e ajuda. Seguindo o exemplo de São Vicente de Paulo, ela esteve envolvida na Aliança de Desabrigados da Família Vicentina. Eles são uma organização religiosa que tenta lançar mais projetos para ajudar a combater a falta de moradia. Um desses projetos é a campanha 13 Casas. Cada congregação estabeleceria 13 casas, que era uma das coisas originais que São Vicente de Paulo fez. Nos próximos anos, nós apenas abrigamos e abrigamos muitas pessoas que estão desabrigadas. Ela acredita que, embora mais ações políticas devam ser tomadas, também deve haver mais responsabilidade pessoal de todos para ajudar a resolver essa questão global. Espera-se que esses projetos encorajem mais ações a serem tomadas na luta contra a falta de moradia. Um novo documentário explica quem foi São Francisco de Assis sem suavizar sua história. Acompanhe. O novo documentário Sign of Contradiction conta a vida de São Francisco de Assis e seu impacto nas pessoas de hoje. Não fica no que já conhecemos do santo, como alegria, liberdade ou amor à natureza. Seus autores conseguem mostrar a profundidade de sua vida interior e as lutas internas que enfrentou. Sua humanidade, o fato de que ele era um pecador e que ele acreditava ser o mais pecaminoso de todos. Acho que, como todos nós parecemos com isso, tendemos a transformar os santos em figuras de porcelana que sempre foram perfeitas.
O documentário viaja pelo mundo e entra em lugares como uma colônia de leprosos para mostrar como foi radical a conversão de São Francisco e seu serviço aos outros. Segundo Dan Johnson, São Francisco pode servir de exemplo durante a atual crise de abuso na igreja. Precisamente, o santo viveu durante um tempo de crise na igreja. Havia padres que não viviam bem o sacerdócio. Foi uma época de crise. Pode nos ajudar a ver como São Francisco viveu essa crise, como ele orou por eles, os chamou e como serviu a igreja, vivendo o evangelho. O filme foi produzido por 2 produtoras internacionais. Elas esperam que, ao mostrar outra perspectiva de São Francisco, eles inspirem muitas pessoas. E lembrem-se de que a santidade não é para pessoas perfeitas. Jon Finch, a voz que coloca a música na fé. Um cantor americano que faz sucesso e lidera reuniões de oração por todo o país. Desde jovem, Jon Finch tentava rezar com sua música. Nos Estados Unidos, suas performances são um sucesso. Ele liderou reuniões de oração em todo o país para ajudar as pessoas a entrarem em sintonia com Deus. Suas composições mais recentes estão no álbum Wildfire, por exemplo, Walk by Faith e Peace Be Still. Nessas canções, ele conta sua jornada pessoal para obter fé e paz. Em Walk by Faith, ele explica como a confiança em Deus o ajudou a superar as dificuldades que encontrou na vida. Comecei a refletir sobre o estágio da minha vida pessoal em que estava, nas circunstâncias que me cercavam. Eu acho que isso foi realmente o estágio de confiança. Jon Finch tenta explicar que em nossa vida devemos olhar com os olhos da fé e não apenas com os do corpo. A fé ajuda a enfrentar o futuro. Na outra música, Peace Be Still, ele explora o medo da noite que tinha quando criança. Lembra de como, nos momentos de angústia, sua mãe recomendava que ele orasse. Que você tenha paz, em nome de Jesus. Eu acho que nesses momentos de ansiedade e luta é quando estamos mais perto de Deus. Jon Finch quer que sua música ajude a reacender a esperança daqueles que sofrem. Ele diz que ninguém está sozinho diante das dificuldades, porque Deus anda com cada um. Ele espera continuar compondo melodias de piano que vão inspirar as pessoas a encontrar a liberdade redentora que está em Cristo. E assim a gente encerra o Século News edição especial de hoje. Nós voltamos no sábado que vem. Bom fim de semana e até a próxima.